Olá, bem-vindos a mais um UOL Debate. A gente está aqui hoje conversando sobre ansiedade e a flexibilização da quarentena. Será que você está pronto para sair de casa? Pois é, para esse debate aqui hoje, a gente conta com o professor Mário Sérgio Cortella, com a filósofa Viviane Mosé e com o psicólogo Lucas Veiga. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Olá, Jairo, sim, boa até o tarde. momento, né, nesse movimento, olhando o Lucas, a Viviane daqui, você aí, né, o fato de nós estarmos ainda, né, com capacidade de diálogo é um sinal de que sim, está tudo bem. É como alguns restaurantes, tem, mas está acabando, tem, mas está acabando. Tá ótimo. Pessoal, eu começo esse debate hoje. Eu queria saber de cada um de vocês como que vocês estão lidando, né, individualmente, pessoalmente, né, com essa possibilidade de desconfinamento, de flexibilização de quarentena e como vocês imaginam que a gente lida com essa ambiguidade, né? De um lado tá difícil ficar em casa o tempo todo, do outro lado a gente tem um medo, a gente tem muita incerteza em relação ao que a gente vai encontrar, o que está vindo por aí. Queria que vocês contassem, dessem um depoimento e como que vocês veem essa situação nesse momento. Quem começa? Viviane. Quem pergunta, né, em geral. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar com Cortella, com Lucas, com Jairo. Um prazer estar aqui no UOL discutindo esse tema que é tão fundamental. A gente vive um momento, como todo mundo sabe, delicadíssimo, né? Caracterizado pelo desconhecimento. Então, a gente cria conhecimento diário para lidar com cada dia. Então, as situações são inéditas desde que tudo isso começou. E nós não sabemos lidar muito com coisas inéditas. Então, a gente fica extremamente angustiado. Isso tudo já tem um tempo longo, né? A gente tem bastante tempo já de isolamento. No início, a gente teve uma euforia, uma parte teve uma euforia feliz, que ótimo, eu estou em casa, inclusive o índice de suicídio no Japão caiu cerca de 20%, 30% durante a pandemia, porque mudou a lógica e, de um certo modo, teve um ganho, que é você estar em casa, com a sua família, tendo seu horário, trabalhando em casa, as pessoas consumiram muita arte. Depois a gente teve o segundo momento, que já consumi a arte, eu já trabalhei virtualmente, mas assim, eu não aguento mais. Então, nós todos estamos numa situação de realmente não suportar o isolamento, mas ele é necessário e ele precisa se manter. Eu acompanho diariamente os gráficos, diariamente, infelizmente, mas eu acompanho. Pelo que eu entendo, e eu acho que a maioria dos especialistas, nós vamos ter um pico da pandemia, provável que ninguém sabe, né, o eterno não saber, daqui a 20 dias é o pico da pandemia. Então, vai aumentar muito as mortes nesse período ainda, muito, infelizmente, e o contágio, até começar a cair. Se nós chegamos até aqui, se nós passamos a pior parte, por que sair agora e perder tudo que a gente conseguiu? Então, temos que ter clareza que não é só o movimento da economia que diz vá para a rua. Tanto que hoje, em todos os jornais, está escrito o quê? Que as pessoas estão saindo, mas o consumo continua quase zero. As pessoas estão saindo muito mais porque elas estão precisando ir para a rua, olhar. Então, para que abrir o comércio se as pessoas não estão comprando? Enfim, é muito difícil. Vamos abrir o debate, né? Cada um vai falar sobre isso, mas minha visão eu entendo no coração de todo mundo, eu entendo perfeitamente que a gente está desesperado para sair. E não é necessariamente para comprar, para respirar, para ver alguém, mas ainda não é hora. Vamos segurar mais 15, 20 dias, um mês, é o máximo, porque a pandemia ela tem uma ordem própria. Ela sobe e desce, ela vai baixar e ela vai cair. E a gente não pode sair antes da hora, porque isso é morrer na praia, infelizmente. Lucas, como que você está lidando aí? Está ansioso? Não aguenta mais ficar em casa? Como que você está vendo esse momento? Como lidar com essa ambiguidade, né, que a Viviane trouxe tão bem aí pra gente? Sim, eu estou completamente de acordo com Viviane. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês e uma honra. Agradeço o convite. Estou de acordo com Viviane, né, nisso que ela coloca, na necessidade de a gente poder fazer a manutenção desse tempo, de prolongar mais esse tempo, por mais angustiante que seja. Eu atendo muitas pessoas e o atendimento online, virtual, ele é muito cansativo, ele demanda mais da gente do que um atendimento
atendimento presencial, e eu tenho escutado das pessoas que eu acompanho que estão trabalhando de home office um certo cansaço excessivo, um certo esgotamento do uso das telas, das reuniões infinitas e de uma certa relação que está se estabelecendo no que se refere ao campo do trabalho, que é: se você está em casa, você está disponível. E isso não é real, né? Assim, não necessariamente o fato da pessoa estar em casa isolada, ela está disponível o tempo todo. Então tem uma lógica de demanda, de exigência que o trabalho virtual e que a virtualidade nos impõe, que é muito cansativa. Então eu tenho me sentido um tanto cansado, e tenho escutado, né, das pessoas que eu acompanho, dos meus pacientes, dos meus alunos, um esgotamento no que se refere à relação com o tempo. Agora, essa questão do tempo, ela me parece interessante a gente perceber, e eu tenho visto muito isso na clínica, que tem uma relação com o tempo que está instaurada, e me parece que é anterior à pandemia, que a gente vive um tempo a um passado que foi uma rememorização desse passado, e menos ligado à prospecção de um futuro, ainda mais no momento de suspensão do futuro tal como a gente imaginava, tal como a gente sonhava. A gente está vivendo um grandíssimo não saber, e é angustiante não saber, né? Viviane fala muito disso na obra dela. A minha sensação é que a gente está vivendo sempre um tempo que acabou de passar, um tempo que foi perdido. Esse tempo acabou de perder tempo, acabou de passar esse tempo, que não é nem passado nem é futuro, é um tempo que está sempre passando, que está sempre sendo perdido. Então não dei conta de fazer isso, não dei conta de fazer aquilo, não produzi o tanto que eu gostaria, não fiz a quantidade de diálogo que eu gostaria de fazer. Uma relação com o tempo que tem tudo a ver com o capitalismo, que é de um imediatismo, né? O capitalismo nos impõe o imediatismo, nos impõe o para agora, nos impõe o para ontem. E a gente entra na pandemia com o nosso corpo e com a nossa relação com o tempo condicionados, num certo sentido, a se relacionar com esse tempo que está sempre sendo perdido, que está sempre passando, que eu nunca estou dando conta da relação com o tempo, de fazer tudo que eu queria fazer no tempo pequeno que eu tenho. Esse tempo que está se perdendo, eu acho que agora, quando a gente está sendo forçado a parar e a diminuir e a desacelerar, a nossa mente e o nosso corpo levam um pouco mais de tempo para se acostumar, para se adaptar com essa parada, né? E essa parada, essa modificação na relação com o tempo que a pandemia nos exige, acho que ela denuncia um certo imediatismo que o modo como vimos conduzindo as nossas vidas nos apresentava. E esse imediatismo, eu acho que faz as pessoas descumprirem o isolamento. Porque tem essa coisa: não, eu não aguento mais, eu preciso sair agora, eu preciso fazer algo agora, eu preciso correr na praia agora. Esse preciso agora, e que a gente sabe que não se tratam de necessidades básicas, são coisas que, se a gente trabalhar, a gente consegue continuar adiando. Esse preciso agora, me parece que tem a ver com essa relação imediatista com o tempo, com esse tempo que está sempre sendo perdido, e a gente perde de vista o futuro. Então, por causa de 30 dias, 90 dias, um ano que seja, a gente pode comprometer a continuidade da vida. Isso é muito estranho. Isso me parece que denuncia a nossa relação capitalística e a nossa relação um tanto adoecida, né, com a temporalidade. Bem bacana. Olha que coisa, né? Nisso que o Lucas coloca bem da noção do tempo, e a Viviane tinha trazido à tona, né, Jair? Vale imaginar, os latinos antigos diziam que o tempo é devorador das coisas. É o tempo devorador das coisas. E, portanto, desde a mitologia grega clássica, com a ideia de Cronos, né, que deglutia, né, os seus filhos até que será por Zeus impedido, isso está dentro do nosso modo, do nosso imaginário. A ideia do tempo que acaba devorando. Há muitas coisas que estão sendo devoradas agora, né? Estão sendo devoradas formas nossas anteriores ao momento pandêmico, algumas regularidades que a gente apreciava, alguns hábitos e rotinas que se tinha, que acabaram sendo estilhaçados de alguma maneira, e também quebrando um pouco a nossa lógica de mobilidade em relação aos nossos territórios, aos nossos múltiplos territórios, seja a rua, o local anterior de trabalho, a praça, o bar, o restaurante, né, a igreja. Os nossos territórios ficaram impeditivos, né, de aproximação.
as pessoas, evidentemente, têm reações diversas a isso. Eu, especialmente, e, claro, particularmente, não tenho nenhuma ansiedade em relação a esse retorno por várias razões. Uma delas é que eu estou desde o dia 16 de março em estado, né, de recolhimento protetivo, mas minha atividade não é essencial. A quase totalidade daquilo que eu preciso fazer, eu consigo fazê-lo de modo domiciliar, entre outras coisas, porque, né, eu já o fazia. A minha atividade acadêmica, tal como outros aqui têm, a minha atividade como escritor, ela sim colocou-me em vários momentos, como ainda coloca, em recolhimento. Por isso, esse distanciamento, que era voluntário e agora para mim é compulsório, para que eu mantenha a minha integridade, ele não perturba tanto assim a minha rotina. Claro que eu sinto falta daquilo que o tempo e este tempo devorou, que é a proximidade, a convivência, a ideia, e aqui quem fala em público, como é o nosso caso, seja numa sala, numa clínica, seja em auditórios, né, sabe o quanto que nos faz falta, né, saber o retorno, ter um momento em que a gente percebe o contato mais direto. Mas eu não fico ansioso nesse momento. Eu tenho uma experiência pretérita, né, quando eu tinha 18, 19, 20 anos de idade, em que eu vivia na clausura. Né, eu vivi durante 3 anos na clausura da Ordem Carmelitana Descalça. Portanto, isso dá, naquele ponto de partida da vida mais adulta, alguma habilidade que agora eu acabo retomando, né, também na minha memória. Por isso, ansiedade não tenho, mas tem uma agonia forte de imaginar não só o desconhecido, como foi lembrado aqui, como também a necessidade de nós vermos as desorientações que se tem por parte de quem tem responsabilidade pela comunidade de vida que é a nossa nação. Esse tipo de situação, independentemente da fonte, é muito perturbador, né? Porque exatamente quem tem a tarefa, né, de cuidar, está descuidando, né, em várias situações. Isso gera, obviamente, alguma agonia. E, por fim, claro, um outro sentimento é exatamente a tristeza de notar, primeiro, né, que há várias pessoas que, vitimadas pela pandemia, têm um agravamento fundo dessa vitimação em função das condições de vida que são anteriores à pandemia, em função, inclusive, né, do desprotegimento que são colocadas dentro da nossa própria forma de vida coletiva. Por isso, eu não tenho, repito, e aí eu fecho, né, não tenho nenhum tipo de ansiedade, vai abrir e agora eu saio correndo e vou em busca. Isso não faz parte, como não fazia antes da pandemia, né, da minha forma, né, de ação. Mas eu fico um pouco incomodado com esse devorar, né, que o tempo traz, e algumas rotinas que eu aprecio. E essas rotinas, ao serem abaladas, elas me incomodam. Evidentemente que eu não tenho nenhum problema incontornável. Desde que nesses 86 dias eu estou mais recluso, aliás, estou totalmente recluso, eu não tenho nada que seja incontornável. Né? Tudo, para mim, teve alternativa. Nesse sentido, o tipo de perturbação é muito reduzido, mas, ainda assim, né, esse modo perplexo que tanto o Lucas quanto a Viviane lembravam de um desconhecimento, e pior ainda, saber que algumas pessoas que têm de ajudar a nos cuidar também desconhecem, saber que alguns e algumas que têm responsabilidade não só desconhecem, como fazem o inverso, né, do que deveria ser feito numa situação como essa, nos deixa perplexos e aí sim, de novo, um pouco sufocados, né, Jairo? É super importante esse ponto que o Cortella colocou, e eu queria aproveitar para ouvir um pouquinho o Lucas e a Viviane em relação a essa questão Brasil, né, que eu acho que é interessante. Vocês acham que esse Brasil de hoje que a gente está é um Brasil que, numa situação mais crítica como essa que a gente está enfrentando da pandemia, é um país mais ansiogênico, um país que gera mais ansiedade? Será que era mais fácil ter enfrentado essa pandemia em outro país? Digo isso pensando assim, tanto na questão, né, a gente tem uma crise sanitária, tem uma crise econômica, mas a gente tem uma questão política muito particular, né, e além disso, na questão do país ser profundamente desigual, né, isso pode gerar ainda mais ansiedade em quem está nas franjas, em quem está nas pontas, em quem está mais vulnerável nesse momento?
Olha, eu vou pegar logo a palavra, porque isso é algo que me toca profundamente, e como diz o Cortella, isso sim é motivo de sofrimento e de angústia, né? Profunda angústia. Eu também sei lidar muito bem com a solidão, gosto. Inclusive, agora eu tenho até mais vontade de sair do que antes, porque eu adorava ficar em casa e agora até tenho alguma vontade de sair. Mas eu lido bem com a solidão. Bem, 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 adoro. Pago para não trabalhar, às vezes, exatamente para ficar sozinha. A minha ansiedade é profunda, profunda, a minha angústia é enorme. Muitas vezes eu acordo chorando, soluçando pela manhã. Não diz respeito ao coronavírus. Se a gente olha a situação da Argentina, por exemplo, aqui ao nosso lado, do Uruguai, se você olha Portugal, que é ao lado da Espanha e da Itália, você está vendo que a relação é diferente em cada país, né? Você olha a Suécia, por exemplo, é outra realidade. Você olha a China, é outra realidade, Estados Unidos. Mas a situação hoje no mundo, para quem acompanha informação qualificada, a situação hoje no mundo do Brasil e dos Estados Unidos é gravíssima. E ela é gravíssima porque os dirigentes desses países, não apenas o presidente, mas uma parte do staff presidencial, de ministros e tal, apoia uma ideia, que é uma ideia de. Até que eu esqueci como as pessoas falam isso, é a ideia de que existe um complô, tem um outro nome para isso que todo mundo usa na internet, mas é como se existisse um complô contra o presidente americano e o brasileiro, feito pela China. Infelizmente, eu recebo essa fake news de muitas pessoas qualificadas. Viviane, você tem certeza que não é isso? Essa vacina. Então, a gente vive uma guerra da informação, né? E hoje, no Brasil, o que faz as pessoas irem para a rua é porque elas têm certeza que o número de mortes não é o que está aparecendo. Nós acabamos de viver uma situação horrível de uma pessoa que era indicada para ser ministro e disse que os mortos eram falsos. Ele disse que o número de mortos não era real, que os governadores estavam aumentando o número de mortos para ter mais dinheiro para os seus bolsos. Então, é algo muito grave. Nós vivemos um país que não está sofrendo pela pandemia apenas. A pandemia faz todo mundo sofrer, mas a pandemia nos ajuda, nos iguala, nos aproxima. Quem salvou o Rio de Janeiro? Eu estou falando do Rio porque é a minha cidade, eu sei que muitas outras. Quem não deixou o Rio de Janeiro ir para o buraco, ou seja, as pessoas brigarem por um pedaço de pão na rua, foi iniciativa privada e principalmente as famílias de classe média, que estão doando cestas básicas. São as pessoas doando alimento umas para as outras que fez com que o Rio não caísse no buraco. Então, olha só, nós não temos governante no Rio de Janeiro, nós não temos e não temos, né? Inclusive existe uma briga danada. Olha a situação, uma pandemia num país altamente desigual, um dos países mais desiguais do mundo, sendo que a desigualdade é uma ferida horrorosa na nossa sociedade. Só para vocês lembrar, a quem não entende muito bem, não discute muito essa questão, né? O que é desigualdade? É você ter numa ponta alguém que ganha 20 bilhões ou 10 bilhões. Faz diferença se você tem 10 bilhões ou 20? O que muda na vida de alguém que passou de 10 bilhões para 20 bilhões? Né? Agora, do lado de cá, você tem pessoas na miséria absoluta, que todo mundo sabe muito bem do que é, não preciso dar exemplo. Né? Então, essa situação no Brasil é grave. Um país nessa situação, com um presidente que não tem condição de levar adiante um ministro, um projeto de sociedade, não é nem se é de direita ou de esquerda ou de centro, é um presidente que não tem um modelo, um projeto de saída dessa situação. Então, nós entramos bem e hoje nós estamos navegando no caos da instabilidade política. Isso é a ferida que não deixa dormir toda noite. Mas eu espero que a gravidade da situação hoje no Brasil, que diz respeito à morte e à vida, não diz respeito a PIB, diz respeito à morte, à vida, ao respeito humano, que a gente tenha clareza em quem a gente vota daqui para frente. Que essa experiência nunca mais se repita no Brasil. Que a gente coloque alguém de fato que tenha condição de governar. Sim. Lucas? Sim, pensando aqui nas coisas que a Viviane disse, né? Eu sinto que acho que a gente não pode perder de vista que nós já estávamos, né, numa situação muito crítica e muito delicada antes da pandemia, politicamente. Né? Altos índices de desemprego, altos índices de violência urbana, em especial de violência policial, em especial nas regiões periféricas. Abril, durante a pandemia, imagina, foi o mês em que a Polícia Militar do Rio de Janeiro mais matou na história. Então, assim, a gente vive um período de muita... a gravidade da situação, ela passa por muitas camadas. Né? Considerando que 75% da população brasileira mais pobre é negra, quando a gente vai olhar para a problemática racial,
isso fica ainda mais acentuado. A gente vive num país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Essa proximidade com a possibilidade da morte, essa proximidade de um luto permanente é algo que era muito cotidiano da vida da maioria das famílias negras periféricas do Brasil. E que agora essa experiência de proximidade da morte e de um luto constante está sendo experimentado por toda a população. Tem algo que a pandemia está fazendo ver, e não por acaso os protestos antirracistas, eles ganham muita força, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil nesse momento. Tem uma experiência que está sendo partilhada agora, uma experiência coletiva, que as populações negras já vinham vivenciando, né? Essa relação de muita precariedade, essa relação de desassistência do Estado, de isenção e de desresponsabilização do Estado em relação à vida social, isso já se dava nas regiões periféricas do Brasil de forma muito grave. Então, a minha percepção é de que esse problema, que é um problema da história do Brasil, da precariedade, da desigualdade, em especial no que se refere às marcas raciais que constituem esse país, né? O que está acontecendo com os quilombolas, o que está acontecendo com os indígenas, o que está acontecendo com a população periférica do Brasil nesse momento da pandemia. O que está acontecendo agora já acontecia antes, e a pandemia faz intensificar e faz a gente ver, talvez, de uma forma que não estávamos vendo antes, ou faz ser noticiado, ou faz ser notificado de uma forma mais ampla, como antes talvez não fosse. Então tem algo que está como se tivesse tirado uma tampa de um bueiro, em que coisas que antes poderiam ser mascaradas não podem mais ser. Né? A gente está vendo coisas e são coisas insuportáveis de serem vistas, difíceis de serem processadas, mas ao mesmo tempo isso dá ansiedade, porque nos coloca todos num estado de medo, porque se o Estado, né, enquanto instância de poder, que deveria regular o acesso e as medidas necessárias no cuidado à saúde pública no momento pandêmico, está se isentando, ficamos todos sentindo medo do que vai acontecer e medo de como as coisas vão se dar. Né? E o medo é um afeto que está muito diretamente relacionado com a ansiedade. A ansiedade é uma forma de manifestação do medo. Então, sim, ficamos mais ansiosos. Mas eu acho que a gente não pode perder de vista, fazendo essa leitura panorâmica, né, de uma certa camada de sentido, evidentemente que tem outras, de que isso que é muito angustiante, de que é muito duro, não se inaugura na pandemia e não termina com ela. Né? A pandemia faz ver coisas muito duras. E a gente precisa, então, diante disso, coletivamente, criar estratégias de cuidado e de saída. Eu tive notícias, por exemplo, acompanhando no Complexo do Alemão, na Cidade de Deus, são duas grandes comunidades aqui no Rio de Janeiro, a população tem se organizado no que se refere a garantir o isolamento dentro do que é possível, a distribuir cestas básicas dentro da comunidade. Os movimentos de moradores têm se organizado para cuidar da população no momento em que o Estado absolutamente está desassistido. Quando o Estado chega nessas comunidades, ele chega através de operação policial. Então, isso que as periferias sempre viveram está chegando agora de uma forma muito mais ampla em todo o território nacional, e é claro que a gente fica acuado, a gente fica assustado, e a gente precisa então se implicar coletivamente na resolução desse problema, que é um problema histórico, né? Que não acaba quando a pandemia acabar, se a gente não se colocar, todos nós, como agentes de transformação dessa realidade tão perversa. Cortella, gostaria de complementar alguma coisa em relação a essa questão que a gente está discutindo? Eu gosto muito de duas expressões que tanto a Viviane quanto o Lucas usaram, que remetem, né, a dois pensadores na área da filosofia, que a Viviane é por obrigação até profissional, aquilo que no direito chama de ofício, né, acabamos estudando, que é um pouco Martin Heidegger, né, um pensador alemão controverso até, em função da sua adesão a formas opressivas, né, de gestão pública. Ainda assim ele trabalha um conceito que será utilizado também na fenomenologia, né, especialmente na área da psicologia, que é a noção da angústia como um ponto até em que há uma valorização, a noção da angústia como a sensação do nada, isto é, algo que você não identifica a fonte do sentimento. Quando Viviane diz que ela acorda, né, sempre num estado, né, de inquietação, e disse também que vez ou outra chora, e cada um de nós, ao nosso modo, tem essa sensação de que não passa, é porque, como lembrou Lucas, coisas que são anteriores até, né, muito anteriores à pandemia, elas não passam.
E elas não passarão, como foi lembrado, com a própria pandemia. Ora, se a angústia, no sentido heideggeriano, ela é, né, a sensação do nada, o nada é um sentimento sem objeto. Quando você está triste por alguma coisa. Quando você está alegre por alguma coisa. Quando está com raiva de alguma coisa. Não é da pandemia que a gente tem pânico, raiva ou tristeza apenas. Há uma sensação de um grande equívoco nosso de convivência, né, e que, ao olhar a realidade planetária e o nosso país, nos dá, sim, né, uma perturbação grande de algum equilíbrio, quando a gente vê que isso que agora está sendo maximizado, né, quase que se fazendo aí um trocadilho, a lupa no lupanar, né, quando você coloca a lupa no lupanar de modo bem grande, você vê aquilo que assusta e que não passará se nós fecharmos os olhos ou fingirmos que não está acontecendo. Não haverá uma vacina, tal como a gente deseja em relação ao vírus, que também vai lidar, né, contra a desigualdade, né, contra o desequilíbrio, contra a vitimação que se tem. Essa vacina é resultante da reorganização da vida, né, da reorganização da economia, na hora que você vai e quase inocula e as pessoas ficam protegidas. É algo muito mais denso. E o outro, claro, né, dos pensadores que eu gosto de lidar, né, que é Berkeley. Quando Berkeley, a síntese mais conhecida, né, de Berkeley, é quando ele diz: ser é ser percebido. Ser é ser percebido. E, de repente, muita gente que invisível estava, agora, nesse momento de agudização, né, das dificuldades, ela começa a ser notada. Gente que estava já sem trabalho, sem comida, sem moradia, sem proteção legal, e ela passa a ser percebida. Evidentemente que nós temos agora uma dificuldade que não é só o vírus. Depois que vimos, depois que entendemos, depois que notamos, depois que percebemos, vamos fazer o quê? Isto é, vamos imaginar que, podendo sair, flexibilizar, né, o movimento, o trabalho, para quem tem atividades essenciais, que então vai acalmar a nossa angústia, lamento. Eu não sou nem da área de psicologia, nem da área de psiquiatria, né, e, portanto, o meu modo de lidar, ele não pode ser nem medicalizado em algumas situações e nem psicanalizado ou psicologizado em outra, por falta, para mim, né, de ferramenta. Mas eu tenho uma clareza: não é, de modo algum, algo que será lidado com tanta tranquilidade quando a vida se tornar menos impactante como ela é agora. Essa perturbação, não só ela continuará na nossa cabeça ou até, né, na nossa decência, como ela precisa continuar. Porque se nós nos acalmarmos quando o vírus estiver sob mais controle, é sinal de que aquilo que resultou, né, num imenso fosso, né, de vidas e realidades, ele teve uma inutilidade muito grande. Perfeito, perfeito. Eu queria. A gente deixou. Esse UOL Debate de hoje, ele está sendo gravado no dia 10 mesmo, às 11. A gente começou às 11 da manhã, e a gente deixou uma caixa no Instagram do UOL para que as pessoas pudessem mandar algumas perguntas para a gente. E a gente recebeu uma pergunta que eu acho que é interessante, da Mairinha Oliveira. Ela diz o seguinte: vocês concordam com um lockdown geral no Brasil, né? Antes dessa história da flexibilização, né? Ou em algum momento histórico aí desses quase 3 meses que a gente ficou em quarentena, mas sem um processo de lockdown, a gente viu que muitos dos países que fizeram um lockdown mais radical, né, Portugal, Argentina, Nova Zelândia, enfim, tiveram resultados melhores, né? Vocês acham que no Brasil, né, pensando um pouco no que o Lucas disse, nessa questão do imediatismo, vocês acham que o brasileiro seria mais imediatista e seria mais difícil a gente se comprometer coletivamente para um lockdown? Ou vocês acham que não, que se tivesse uma orientação unida lá de cima dos governantes, das autoridades, e se a gente tivesse eventualmente feito um lockdown mais radical
desde o começo, a gente já talvez estivesse num momento de flexibilização e de saída da quarentena mais fácil e mais rápido, né? O que vocês imaginam? Tem alguma coisa que tem a ver com o nosso jeito de ser, com o jeito que o brasileiro é, a forma como ele lida com essa ansiedade, ou as condições sociais que se impõem aqui no país, ou não, né? Ou, de qualquer forma, teria que ter sido uma decisão das autoridades, dos governantes, se houvesse uma união e um objetivo comum maior. A gente precisa ter clareza que as ações têm que ser coordenadas, elas têm que ser estruturadas, né? Então, nós tínhamos uma política, a gente tem um país enorme com grandes diferenças. Então, você não pode estabelecer que o mesmo procedimento em São Paulo, na cidade de São Paulo, deve ser utilizado no interior do Maranhão, onde não tem nenhum caso confirmado. Hoje tem em todos os lugares, mas eu digo no início. Então, é preciso ter um planejamento estruturado para cada lugar. O Brasil é enorme, então há regiões em que ele chegou muito rapidamente, como no Sudeste, né? No Ceará. Então você tem os lugares foco, Amazonas. Então é preciso um modelo para cada lugar. Isso é fundamental. Não adianta a gente ter um modo só de funcionamento. Mas o que é angustiante no Brasil, o que nos deixa completamente sem possibilidade, é quando você tem o primeiro momento com o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro que se colocou no lugar, que era o Mandetta, que levou adiante um projeto. Esse ministro, nós entramos em quarentena no Brasil muito antes do que a Itália entrou. Então a gente entrou para se precaver, para se proteger. Só que esse projeto, que era entrar antes da hora para achatar a curva, na hora que esse projeto estava em andamento com boa execução, no momento, ele foi desfeito. E entrou um outro ministro com outro modelo de gestão. Então, o pior na gestão pública é a descontinuidade, né? Então, nós temos um presidente que não acredita, ou enfim, não vou nem comentar porque é um tema complexo, né? Independente do que ele pensa, é muito difícil saber, mas o fato é que ele não quer o isolamento social, ele não quer, ele ficou o tempo inteiro lutando contra isso. Sai o primeiro-ministro, que era o Mandetta, entra um segundo que fica um mês e que tenta construir um outro modelo. Entra um outro que nem nomeado foi. Então, o problema do Brasil não é ter um lockdown no Brasil inteiro, não é essa a solução. É pessoas responsáveis politicamente, coerentes, que levem adiante um modelo que teria que ter para todos, não um modelo imposto, mas estruturado com todos os secretários de saúde. Reúne os secretários de saúde, constrói um modelo coletivo, leve esse modelo adiante, monitorado por cada lugar. Nem todo lugar precisa lockdown, para quem perguntou isso para a gente. Não, muitos lugares não deveriam nem ter entrado, porque realmente pode se precaver, pode se prevenir. Outros necessariamente têm que entrar. Então, o Brasil é enorme, precisaria de políticas públicas diversificadas, feitas pelos secretários estaduais e municipais e coordenados por uma política pública consistente, por alguém que se dissesse ministro da Saúde no Brasil. A princípio estava acontecendo, entramos antes do que a maioria dos países em isolamento, ainda não em lockdown, mas em isolamento, estávamos indo muito bem, achatando a curva, até que o nosso presidente entrou em cena e desmontou o processo que estava acontecendo e estava bem sucedido. Hoje, nós não temos um projeto. Agora, vocês imaginam que estão nos ouvindo. O que é enfrentar uma situação mundial desconhecida, porque o mundo inteiro sofre com isso, sem um governante que possa construir uma política pública minimamente estável. O problema não é a política, é a estabilidade do modelo que simplesmente não existe. Infelizmente, começamos muito bem, achatando a curva. A partir de um momento, a curva, se vocês olharem, ela explode para o alto, certo? E é nesse momento que a gente está, com mais de 1.200 mortes diárias, né? Infelizmente. É isso, infelizmente é isso. É um erro absoluto de política pública e o pior que pode ter é briga pela política pública em pleno andamento de uma catástrofe como essa. Lucas Cortella, gostariam de complementar? Eu acho que a Viviane disse as questões centrais no que se refere a essa questão, a essa pergunta, né? Uma coisa que eu fico pensando em relação ao lockdown especificamente, eu ouvi de algumas pessoas que eu acompanho, enfim, e acompanhando inclusive nas redes sociais, de que não gostariam de ficar um mês inteiro, 30 dias, sem poder sair de casa, sem poder ver ninguém, sem poder ir ao mercado, porque lockdown é lockdown, né? Assim, não pode circular. Tem algumas horas, né, específicas em que se pode sair de casa.
Ah, não, mas isso vai ser muito ruim, isso restringe muito a possibilidade de circulação pela cidade, isso limita muito. E aí, o que me chama a atenção é que parece, né, que numa dimensão mais subjetiva, prefere-se passar 6 meses em isolamento, esse isolamento meio capenga, do que 30 dias numa radicalidade de isolamento. Né? Eu acho que isso é um modo muito brasileiro de funcionar, né? Que é de encarar, diante de um problema, tentar criar estratégias para não enfrentar o problema no sentido da sua resolução, mas de dar uma contornada no problema. E não se contorna a morte. Né? Não se contorna, não se faz contorno com a morte. Não se negocia com a morte, é inegociável. Eu acho que o nosso jeito de fazer muita negociação e fazer muita concessão, diante de uma pandemia, a gente precisa ter a humildade de se curvar diante da potência da morte e criar estratégias de promoção de saúde, de prevenção. Me parece que o lockdown teria sido uma estratégia, sim, interessante, mas se o isolamento, tal como a Viviane pontuou muito bem, tivesse sido mantido, a gente não estaria nessa situação de agora. Então, houve muito descuido, né? A gente está vivendo uma situação que é muito triste, é muito horrível, porque tudo que está acontecendo, da gravidade, da proporção que está acontecendo, poderia ter sido evitado. E isso é terrível. Jairo, acho que o lockdown, se ele colocado no momento em que se levantou a hipótese para um bloqueio momentâneo, isto é, emergencial, ele teria cumprido a função original, que era diminuir a disseminação, né, do vírus. Um lockdown, né, que tivesse uma persistência por mais tempo, ele apenas adiaria, né, e você sabe isso por conta até dos teus estudos na área de biologia, antes de medicina, ele apenas adiaria, né, a chegada das contaminações, mas ele preservaria algumas estruturas de cuidado e atenção e de modos até de busca de alternativas. Por isso, eu não entendo de modo algum que um lockdown seria uma medida, digamos, de modo nacional, né, que você colocaria ao mesmo tempo para todos os lugares, né? Nesse sentido, aquilo que a Viviane também trazia. Afinal, né, o vírus não se mostra nem para cada pessoa e nem para todos os lugares do mesmo modo. Uma solução unitária, né, dessa direção, ela talvez não cumprisse aquilo que seria o objetivo central e também traria uma série, né, de consequências danosas que não se conseguiria depois lidar. No entanto, acho que há algo aí, né, para a gente também capturar. Mesmo que houvesse essa determinação, né, embora, como eu dizia, né, passível, né, de discussão, há uma questão que é básica. De maneira geral, nós, na nossa população, temos uma credibilidade muito restrita em relação a autoridades públicas. A nossa formação nos coloca em relação ao agente público de um modo um pouco desconfiado, não só pela nossa própria história, como também pela conduta, né, que alguns homens e mulheres na política tiveram e têm. Né? Como é que eu posso lidar, né, com autoridades públicas, sejam quais forem, né, e oferecer a elas a minha forma de confiança, se as orientações são desencontradas, se elas são submetidas em vários momentos a colisões, como se nós estivéssemos vivendo não só a minimização daquilo que é absolutamente máximo, como não só um desconhecimento que é mais, né, planetário em relação a modos de lidar, mas mesmo naquilo que é consensual, a recusa ao consensual. Né? Portanto, formas que são díspares, que produzem desnorteamento, né, em relação à conduta, por isso quase que algumas pessoas, usando algo, né, que o Lucas trouxe à tona, diriam, bom, eu tenho que me virar, tenho que me safar, porque a morte, ela é um fato, humilde ou não, eu tenho que ser, né, alguém que toma conta disso. Daí que a própria autoridade, a menos que ela usasse, né, daquilo que é a força extremada para o controle, e ainda assim haveria, né, alguma forma de desconfiança, mas será que isso é preciso? Afinal, né, se
nós não temos pontos de apoio em relação àquilo que seriam orientações nítidas, claras, racionalizadas, argumentadas. E estamos submetidos a acompanhar algo que eu sou caipira de Londrina, no norte do Paraná, quando pessoas não são capazes de uma orientação nítida, né, a gente diz que é a mesma coisa que você ir atrás de um busca-pé, para aproveitar que nós estamos naquilo que seria, né, em outro momento, o tempo das festas juninas, você seguir um busca-pé, né, que a hora que você acende, ele vai para lá, vem para cá, muda, e aí como é que você faz? Nem você consegue se proteger de um busca-pé, a menos que você se esconda de vez, faça lockdown em si mesmo, de uma vez por todas, e nem você consegue orientá-lo. Nesse sentido, não acho que nós estejamos numa situação absolutamente caótica, porque, como a Viviane lembrou, uma parte da população, daquilo que se chama, né, usando um conceito gramsciano tão irritante hoje para alguns, né, a sociedade civil, né, ela consegue dar conta de algumas coisas que impedem que aquilo que é um abismo, né, absolutamente tenebroso, que ele se complete, né, de fato. Aí a importância de nós não nos tornarmos independentes, né, do poder estatal, porque isso é parte da nossa democracia e é para isso que nós o financiamos. Mas, ao menos nesse momento, cautelarmente, termos a possibilidade de dar conta, né, daquilo que nos cabe para que a gente não fique no grande sertão sem vereda nenhuma. Bacana, bacana essas considerações de todos vocês. E eu queria fazer uma nova pergunta que até acho que seguindo um pouco o que o Cortella falou, acho que há um tempinho atrás. Nós adultos, nós que temos mais vivência nessa questão de muitas vezes ficarmos mais tempo sozinhos, isolados, parece, e algumas pesquisas já estão mostrando para a gente que os adultos e as pessoas mais velhas, que a gente imaginou que fossem as que fossem sofrer mais, né, com essa questão de quarentena e isolamento, são as que estão lidando melhor, né? E crianças e adolescentes, né, com o afastamento que aconteceu nas escolas, nas universidades, tem tido uma dificuldade maior, né, por conta dessa importância não só do ensino formal que acontece nessas instituições, mas também, né, do distanciamento dos colegas, dos amigos, né, dessa interação social. Então, eu queria perguntar o que vocês imaginam, né, como vocês imaginam que vai ser esse retorno dessas crianças e adolescentes, né, para a sua nova normalidade, né? E juntando com uma pergunta que chegou do Moisés 1031, universidades e escolas têm como retornar às atividades com total segurança? Né? Todos vocês, de alguma forma, estão ligados à educação. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho nesse momento para as crianças, para os adolescentes e como vai ser daqui para frente, o segundo semestre. Acho que o primeiro já foi para o saco, né? Mas o segundo, como será? Muito difícil, né, a gente pensar isso, muito difícil. E as escolas estão tendo posicionamentos distintos. É possível que as aulas retornem, o mais possível que aconteça é que as aulas retornem em ciclos, né? E possivelmente, é tudo possível, né, gente? Vocês estão entendendo? A gente realmente não sabe, a gente está tentando entender. Mas assim, não temos mesmo no mundo, mas é possível que o retorno aconteça em escalas, ou seja, que as pessoas voltem lentamente à escola. Então, os alunos passam a ter uma aula por semana, depois passam a ter duas, com 20 alunos, que seriam, sei lá, tenha 40 alunos, você começa com 20, cada escola, cada estado, cada município, rede pública, rede privada, cada um com suas características, está tentando reconstruir um modelo. Mas é possível que a gente nunca mais, ou pelo menos demore bastante, a retornar como está agora. Por quê? Porque tem muitos ganhos na vida virtual, tem muitos ganhos em estar em casa. Assim como os adolescentes estão sofrendo muito em casa, é o que mais sofre, sua pesquisa está correta, eu digo correta pelo dia a dia que eu estou vendo, eu não tenho nenhuma pesquisa na mão, mas vejo isso na prática, há uma angústia extrema em adolescentes, mas a maior angústia, Jair, dos adolescentes, não é não ter aula, é não ter futuro. É isso que os angustia. Os adolescentes são muito cultos hoje em dia. Cultos não quer dizer com cultura erudita, quer dizer com capacidade de informação, rapidamente. Então, na turma tem sempre alguns
que se informam mais rápido e passam para os outros e tal. Mas existe uma angústia profunda que é: o que vai acontecer com o mundo? O que vai acontecer com a sociedade? Como é que a escola vai lidar com isso? Então, há uma angústia nos adolescentes enorme, e isso é que as pessoas estão comentando, e com toda razão. Mas retornar implica no modelo provavelmente escalonado, sabe, ou separado, ou dividido em partes. A gente não vai conseguir voltar de uma hora para outra. Nós temos perspectivas de vacina, mas mesmo quando você considera a vacina, você não tem uma garantia de que a vacina, mesmo competente e coerente, seja dada em todo mundo ao mesmo tempo e as pessoas possam sair. Não. Alguns países vão sair na frente com a vacina, outros vão sair atrás. Quem tem mais dinheiro se vacina mais rápido. Como sustentar isso? Então, nós temos uma crise financeira que ainda vai se configurar, que por enquanto nós estamos na restrição econômica, restrição do mercado, restrição do movimento, né? Há uma diminuição. Mas isso ainda vai se configurar numa crise econômica grave. Então, nós não temos, sinceramente falando, nós não sabemos como isso vai acontecer. O que eu imagino que seja a melhor maneira é que isso aconteça de forma gradual. Então, primeiro os alunos vão ter uma aula por semana, depois vão ter 2, depois vão ter 3. No começo, com a metade dos alunos, depois com todos. Vão ter que dividir parte do conteúdo em aula e parte em casa. Eu não acredito que seja uma política estável dizer, a partir de hoje as aulas voltaram e tem 50 alunos em sala com ar-condicionado e todo mundo ali dentro. Não vai ter que ser isso. Então, nós temos problemas a enfrentar, muitos. O retorno tem que ser um retorno muito pensado para que a gente não mude essa curva e tenha que se isolar de novo em lockdown. Então, olha a gravidade do problema. Nós não sabemos como chegamos aqui claramente, fomos capengando com a ajuda da sociedade civil, num Rio de Janeiro falido, num Brasil com problemas políticos graves. Agora, nós vamos ter que, sem saber o que fazer, retornar à aula, porque daqui a pouco os índices vão cair, a gente vai ter que retornar. Como? Não sabemos. Então, vivemos a sociedade do não saber e não a do saber. Temos que ser modestos, darmos as mãos, e talvez isso seja o momento de uma nova sociedade, né? Não sabemos, precisamos nos unir, nos apoiar no modelo minimamente sustentável de sociedade. É isso que a gente tem que aprender com essa pandemia. Não vai ser fácil voltar. Sim, sim. O retorno não vai ser fácil, e eu fico pensando numa perspectiva clínica. A gente sabe que clinicamente adolescentes e crianças em especial são mais suscetíveis a desenvolver quadros clínicos de estresse pós-traumático. E o estresse pós-traumático é uma condição clínica, né, que uma resposta psíquica a um trauma de proporções grandes e difíceis de serem elaboradas, em especial um trauma que coloca a pessoa em risco de vida ou pessoas muito próximas em risco de vida. E é o que a gente está vivendo, né? A pandemia coloca pessoas em risco de vida e coloca, no caso de crianças, os familiares, as pessoas, os pais, os avós, em risco de vida. Isso é muito angustiante. A ruptura da rotina, de uma maneira como as crianças e adolescentes vinham conduzindo as suas vidas, gera um mal-estar muito intenso sobre eles. Nós adultos, conseguimos nos reinventar com mais facilidade. A gente tem mais recursos subjetivos, mais recursos internos para fazer essas modulações que esse tempo nos exige. A criança, por vezes, ela vai sendo ali conduzida por uma rotina que os pais passam a estabelecer no momento em que se está em casa, né? Então, eu acho que vai ser muito importante a gente estar muito sensível às respostas emocionais de crianças e adolescentes, tanto agora quanto no pós-pandemia, né? Que esse voltar para as atividades, que esse voltar para a escola, enfim, com todos os cuidados e as precauções que serão necessárias, como o Viviane pontuou bem, eu acho que a gente não pode fazer esse movimento de retorno sem considerar o impacto emocional, o impacto subjetivo que essa experiência está produzindo agora sobre a subjetividade de todos nós e, em especial, de crianças e adolescentes. A gente precisa poder cuidar desses afetos, né? Cuidar desses afetos, inclusive, para que a saída não seja adultos medicalizados, né? Porque se a gente cuida do estado de crianças e adolescentes agora, a gente cria condições para que se desenvolva recursos subjetivos que não a medicação, né? A medicação é um recurso que está disponível, é um recurso legítimo, mas ela é o último recurso, né? Que seja o último recurso. Então, eu fico preocupado com essa dimensão clínica do problema, né? Acho que, clinicamente, crianças e adolescentes precisam ser muito escutados
por seus pais, por seus terapeutas e por seus espaços de formação, para que isso que está acontecendo agora, e que é da ordem do traumático, é uma experiência traumática, possa ser elaborada, possa ser encaminhada. Quando a criança é conduzida nesse sentido, da elaboração, de pensar sobre o que aconteceu, de falar sobre os afetos, ela elabora por vezes muito melhor do que nós, mas precisa de um trabalho sobre isso. Então, o cuidado com a saúde mental de criança e adolescente me parece que é mais importante do que quando vai voltar ou não às aulas, né? Acho que as escolas vão precisar tomar para si também essa sensibilidade de estarem muito atentas às respostas emocionais de irritabilidade, de dificuldade de aprendizagem, de choros intermitentes, que vão, sem dúvida, comparecer em muitas crianças e adolescentes como efeito do trauma da pandemia. E isso tem como cuidar, né? Para isso tem cuidado, para isso tem cura. E a gente precisa se implicar nessa promoção de saúde mental das nossas crianças e adolescentes, sem dúvida. Pois é. No dia 9 de junho foi aniversário de um dos grandes historiadores da contemporaneidade, já falecido Eric Hobsbawm. Hobsbawm produziu várias obras muito conhecidas, A Era do Capital, A Era dos Extremos, A Era das Revoluções, e por aquilo que a Viviane agora traz, quando se anunciava, nesses tempos do mundo digital, viveríamos a Era do Conhecimento, estamos vivendo a Era do Desconhecimento. E talvez Hobsbawm pudesse lidar com essa questão dentro da mesma forma, mesma trilha que ele utilizou nas suas outras percepções. Eu acho que uma delas, dessa forma de desconhecimento, é algo que é o modo de retorno a uma forma de escolarização que já teve a sua presença pré-pandemia e que agora terá que ser reorientada, revista. A minha preocupação maior em relação a esse retorno não é nem a temática do conteúdo ou a temática da reposição daquilo que seria uma aula habitual, mas isso sim é algo que o Lucas também trouxe à tona, que é como é que nós, da área de educação escolar, vamos lidar com crianças e jovens que chegarão com os seus lutos. Aquilo que o Lucas indicava como trauma, chegarão com os seus lutos. Não só o luto, obviamente, de pessoas que perderam, mas as várias formas de perda. A perda da condição econômica, a perda também de pessoas ao seu entorno, a perda daquilo que era a possibilidade de estar com colegas, amigos de algum modo. Há vários mitos que estavam circulando antes da pandemia e que agora saíram um pouco, já eram até do circuito. Eu tenho dialogado virtualmente com alguns colegas da área de educação pública, que não é a minha área, na atividade que eles têm de educação básica, e disseram que eles estão descobrindo coisas que antes nem se imaginaria. Primeiro, que aquela ideia do acompanhamento familiar ao trabalho pedagógico escolar do cotidiano, ele tem que ser muito bem preparado, porque não só há uma ausência de habilidade de adultos que cuidam de crianças em casa, de o fazerem como elas não têm tempo, dado que não só se faz o home office, como também a partilha de tarefas domésticas, que acaba sugando a condição desse acompanhamento. Segundo, adultos estão notando que aquilo que os filhos podem até precisar de ajuda e perguntarem, pai ou mãe, ou quem cuida ali, outro adulto, o que é isso? Ele vai dizer, não sei, diz o adulto, mas você já não estudou isso? Mas eu não lembro, e a criança vai entender que há uma inutilidade em alguns tipos de conteúdos, porque afinal, se nem o adulto lembra mais depois de ter estudado, qual é a finalidade dela ir em busca daquele tipo de saber? Terceiro e último, dentro disso, que alguns colegas vêm contando em educação básica, nem a geração com menos idade era tão hábil com o mundo tecnológico, porque muitos vêm encontrando, aqueles que têm à disposição tecnologia, vêm encontrando muita dificuldade por acompanhamento virtual, e nem os mais idosos, que estavam mergulhados no mundo analógico, são tão inábeis para fazerem algo que agora estão tendo de fazer. Então, esse balanceamento, esse tranco que o vírus nos deu, ele permite que a gente tenha que ficar preocupado com os lutos, como é que serão lidados, o modo do retorno, como Viviane lembrou, e especialmente a escola talvez terá de entender que a seleção de conteúdos curriculares, ela terá de ser de outro modo, porque se nota nesse momento que algumas coisas talvez não façam falta. E se elas não fizessem falta,
elas não teriam que estar dentro da organização curricular. E aquelas coisas que fazem falta terão que ser intensificadas. Esse tipo, né, de crivo que está sendo dado, ele terá um momento contributivo quando, na era do desconhecimento, se puder voltar a alguma regularidade. Isso é super importante, e sem contar que acho que esse impacto na educação nesse momento foi muito diferente no Brasil, né? Em função de todas as desigualdades que a gente está conversando aqui, né? Algumas escolas particulares, assim, fecharam na sexta-feira, na segunda-feira já estavam com seus projetos, com as suas plataformas online, com os alunos ligados, enquanto em muitas escolas públicas a gente às vezes tem 20, 30% dos brasileiros que não conseguem ter um acesso a uma conexão de qualidade, ou mesmo de ter um celular ou um tablet que vá possibilitar, né, a continuidade desse processo de aprendizagem. Muitas vezes não deu tempo da escola se articular, produzir material impresso e por aí vai, né? E nas universidades eu também percebo um pouco isso, né? Enquanto as particulares correram atrás de manter as suas, até para não perder muitos alunos, né? Muitas vezes algumas universidades públicas ainda estão tentando entender o que elas vão fazer, muitas não retomaram, pararam, mal começaram o semestre e não deram continuidade. Então, assim, tem uma série de questões, né, nessas desigualdades e como isso impactou diferentemente, né, acho que o ensino público e privado no Brasil e, enfim, os diversos estratos sociais da nossa população. Pessoal, a gente está se aproximando ali do final do debate e eu queria propor um último bloco para a gente fazer algumas reflexões sobre um pouco de futuro, mas eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês, né? O que vocês imaginam que vai ser isso que muita gente tem chamado de novo normal? Vocês gostam desse nome para começar, tal? Então, assim, o que esperar desse novo normal? E Viviane falou um pouco, Lucas falou um pouco, Cortella falou um pouco também da gente aprender alguma coisa com todo esse trauma, com todo esse sofrimento que a gente está passando, né? E uma resposta coletiva, né, para os desafios que estão se impondo e que vão se impor. Mas do ponto de vista mais individual, vocês acham que as pessoas, então assim, o que seria esse novo normal? E vocês acham que as pessoas de fato, né, vão mudar depois desse período que a gente está passando? E os relacionamentos, né, das pessoas vão mudar também? Os relacionamentos amorosos, os relacionamentos afetivos, os relacionamentos sociais? O que esperar, né, desse novo Brasil aí daqui para frente? Eu perdi sua pergunta, eu fiquei fora do ar, sem internet. Eu perdi um pedaço. Vou repetir, Viviane. Então, basicamente, tá. eu estava avisando que a gente está se aproximando aí do último bloco, e eu queria fazer um certo exercício de futurologia com vocês, perguntando o que vocês imaginam que vai ser esse novo normal, se é que vocês gostam dessa denominação aí de novo normal. Você falou um pouquinho nas possibilidades de mudanças coletivas, né, e da gente aproveitar essas oportunidades para mudar como sociedade. Mas individualmente, será que as pessoas vão mudar? Será que os relacionamentos afetivos, amorosos, familiares, sociais vão mudar, né? E o que esperar, então, desse novo Brasil? Na verdade, eu não gosto da palavra de um novo normal, não, porque o normal implica em que todo mundo pense de um jeito só, né? E, na verdade, a gente não é normal, a gente é diferente. Então, exatamente a ideia de normal é que nos fez chegar até aqui. Você tem um padrão que estabelece um comportamento para todos. E nós não somos iguais, nós somos diferentes. A sociedade em rede, esse modo de ordenação tão múltiplo, né? Ele tem um lado extremamente positivo, que é a possibilidade de ordenação horizontalizada para todos os cantos, né? Verticalizada, horizontalizada, para todos os lados. Você pode ter uma infinidade de ordenações distintas, né? E não como antigamente, que era uma linha em que de um lado é o mal, do outro o bem. Então, a rede permite um novo modo de ordenação. Infelizmente, quem usa bem a rede hoje em dia é o crime, né? É a fake news, é o crime, a manipulação de pessoas. Mas quando a gente aprender a lidar com a rede como afirmação, isso vai ser muito diferente. Hoje nós estamos reduzidos à rede, porque nós não temos mundo, a maior parte de nós, né? A gente não tem do lado de fora. Então nós estamos vivendo uma exaustão do modelo em rede, levando isso ao seu extremo. Daqui a pouco a gente vai poder sair. Como é que vai ser esse ser humano que está na rua,
depois de ter ficado tanto tempo reduzido à rede. Então, vamos pensar. Quando estávamos vivendo do lado de fora, antes da pandemia, com todos os absurdos que temos de desigualdade social, que os sofrimentos antes da pandemia eram imensos, suicídio de crianças, de adolescentes em alto nível, terrorismo, depressão. Então, a gente vive uma sociedade em exaustão, absolutamente em exaustão. Agora que estamos parados, o que a gente olha? A gente olha lá para fora e quer estar lá. Mas será que a gente vai estar lá de novo quando a gente sair? Olhando para o celular sem olhar para a vida? Não, a gente vai ter outra relação. O mundo lá fora nunca mais será o mesmo, pelo menos para as próximas 2 ou 3 gerações que vão ter a marca do que está acontecendo, né? O mais provável que aconteça é que a gente tenha períodos de convivência reduzidos e a gente passe por longos períodos de isolamento. Eu não quero aqui ser a que vai trazer a pior notícia, mas, sinceramente, nós vivemos um momento de conflito com a presença que não vai se resolver agora. A gente não vai resolver essa pandemia de uma hora para outra, mesmo que surja uma vacina. Então, como lidar com o retorno? Como lidar, por exemplo, com, supondo, um São Paulo, que vai sair primeiro, com o Mato Grosso, que possivelmente vai ter ali na diante. Então, como lidar com essa diversidade? Nós não sabemos, não sabemos. A única coisa que eu gostaria de disseminar nesse momento para todos nós é: temos que sair daqui mais modestos, mais humildes, tendo clareza de que não sabemos, precisamos do vizinho para poder estar bem. Eu não posso fingir que o meu vizinho não existe numa pandemia. Eu não posso fingir que as pessoas que estão na rua com fome não existem. Eu não posso fingir que os negros, e Lucas fez isso falou muito bem há pouco tempo atrás, vivam do modo como vivem no Brasil. Entende? Olha a população que está morrendo nos Estados Unidos, é negra. Olha, a grande parte hoje de que está sofrendo é periferia, que é negra. Então, nós não podemos aceitar essas coisas mais, de jeito nenhum. Mas as pontas também estão sofrendo. Quem tem muito dinheiro também está sofrendo, só não está aparecendo tanto nos índices. Então, é um momento que nós deveríamos nos unir diante desse absurdo que vivemos e recomeçar a vida na sociedade lentamente e respeitando minimamente a todos. Somos uma sociedade em rede. Se quem hoje está na miséria, sofrendo absurdos, não agora na pandemia, eu digo agora na sociedade, se a gente não absorve essas pessoas minimamente com respeito e consideração humanas, nós não sobreviveremos como espécie. O mundo, a natureza, as galáxias não nos querem. Essa que é a realidade ao pé da letra. Um vírus vem porque nós somos uma cultura que não se vincula à vida. Nossa cultura não quer a natureza, ela quer negar a natureza. O vírus ainda é natureza. Então, ou a gente se reconstrói no modelo harmônico com a vida, com a morte, com a existência, aprendendo a se limitar, aprendendo a se reduzir, porque nós somos apenas humanos com uma vida limitada. Hoje a sociedade não existe. Há o perigo da vida humana no planeta. Temos que admitir, a vida humana no planeta está em risco. Porque se esse vírus fez e causou esse estrago, a gente pode ter um próximo vírus muito mais letal, e que extinga a espécie humana do planeta. Esse é o nosso desafio. Temos que sair disso com menos desigualdade social, com mais respeito humano pelo ser humano e mais respeito a esse período provisório que temos na Terra que se chama vida. Muito bom ouvir, Viviane. Eu concordo, eu não... Me incomoda um pouco, me incomoda bastante, na verdade, o termo novo normal. Eu entendo que é um termo que surge muito do meio do mercado de trabalho, né? Enfim, o novo normal está muito relacionado com a questão do home office, né? Como surge, né, o termo. Mas eu também acho que quando a gente faz uso da palavra normal, a gente estabelece uma norma, né? Uma régua, uma medida. E historicamente, sempre que se estabeleceu norma, isso implicou em reprodução de violência para aqueles que estavam fora da norma, né? E eu acho que é interessante quando a Viviane fala dessa sensação de colapso, porque dentro da minha perspectiva, assim, dos meus estudos, esse colapso do mundo que a gente está vivendo é um colapso do mundo colonial. O mundo colonial, que perdura há 5 séculos, ele estabeleceu uma certa norma, ele estabeleceu um certo modo de se relacionar com o humano e com a natureza. Nesse mundo que se institui na modernidade e que agora está em despedaçamento, estamos nos havendo com as ruínas desse mundo. A derrubada da estátua do Bristol, em Londres,
simbolicamente traz luz para esse despedaçamento, né, do poder colonial, estabeleceu como humano o homem branco cis heterossexual. E tudo que escapou a isso, tudo que não era a imagem e semelhança do colonizador, foi alvo e é alvo de violência na maneira como a sociedade está instituída, e a natureza, tendo esse humano, uma relação predatória com a natureza, e não uma relação de contiguidade. E isso a pandemia denuncia, e isso isso está em colapso. Essa relação com a natureza e essa relação com a humanidade, que estabelece como humano e, portanto, como aquele que pode e merece receber direitos e assistência do Estado, para dar um exemplo, como sendo um tipo, e o outro tipo pode sofrer uma série de violências. Por exemplo, as operações policiais que acontecem na periferia do Rio de Janeiro e as operações policiais que acontecem na Barra não são iguais. Não são iguais porque, dentro de uma lógica de humanidade, as pessoas que estão dentro de um quadro de classe mais alta, e em especial brancas, vão ter a sua humanidade reconhecida de uma maneira que pessoas periféricas, e em especial negras, não terão. Isso está em colapso. Isso não é mais admissível. Isso não é mais possível que funcione assim, como a Viviane pontuou muito bem. Então, eu acho que a gente precisa não de um novo normal, mas de uma nova forma de vida. Uma nova forma de vida no que se refere àquilo que a gente estabeleceu como sendo humano. E aquilo que a gente estabeleceu como sendo relação do humano com a natureza. Isso precisa ser transformado. Porque se isso não é transformado, a gente não tem como perseverar na existência. A gente não tem como vingar na existência. Isso é um ponto que eu acho importante. Agora, tem uma outra camada clínica, né, que eu puxando um pouco para a dimensão da minha escuta clínica, eu estou com a impressão de que, por estarmos há mais de 90 dias, né, 90 dias em isolamento, isso faz com que a gente fique muito voltado para dentro, né, muito voltado para as nossas questões, ainda que conectados, evidentemente, com o mundo, né, em especial na era da virtualidade, a gente está em conexão constante com as pessoas. Mas essa conexão virtual, nós sabemos bem que ela é muito diferente da presença e dos efeitos que a presença produz naquilo que se refere ao olhar para o outro e ao ver o outro como outro. A gente projeta muito de nós nas nossas relações. Numa relação que ela está agora estritamente virtual, essa projeção minha sobre o outro, ela fica ainda maior. E a minha preocupação é que esse processo de interiorização que a pandemia nos exigiu resulte em dificuldade na lida com o outro. Intensifique uma certa dificuldade na lida com a diferença. Porque a gente pode sair dessa um tanto ensimesmados. Inclusive esse ensimesmado para se proteger, para se preservar, porque foi necessário. Foi necessário não ter contato para garantir a manutenção da minha vida. Só que isso pode desembocar, né, isso pode gerar como efeito clínico uma certa neurotização, que é um termo que eu usei no artigo que eu escrevi recentemente, um certo centramento em si que dificulte as relações sociais. Só que a saída não é para dentro, a saída é para fora. Né? Assim, a saída desse problema é verdadeiramente a coletivização do problema. E a coletivização do problema não pode ser por meio do estabelecimento de uma norma, porque a norma pressupõe exclusão. E como a Viviane marcou bem, não é o momento mais, é inadmissível que a gente continue reproduzindo lógicas de exclusão. A gente vai precisar trabalhar verdadeiramente para a coletivização, inclusive a coletivização do sofrimento. Esse sofrimento que todos estamos sentindo, ele é coletivo, o sofrimento ele é coletivo. E se o sofrimento ele é coletivo, ele é político. E se ele é político, a gente só pode tratar e cuidar e encaminhá-lo adequadamente se a gente se engaja coletivamente em ações políticas para a transformação da realidade. Não há distinção entre realidade e subjetividade. Realidade e subjetividade se entrelaçam e se retroalimentam. Então, a mudança na nossa subjetividade produz realidade. A mudança na realidade produz subjetividade. Então, somos nós os agentes de transformação. Quando eu penso no futuro, no pós-pandemia, né,
Eu tenho um pouco de dificuldade dessa coisa de pensar o futuro, porque eu acho que a gente vai muito rapidamente numa fantasmagoria, né? Mas eu sinto que é muito importante a gente tomar nas nossas mãos a possibilidade de invenção. O futuro está aí para ser inventado. Que a gente possa criar, então, futuros que condigam com um outro modo de ser humano, com outro modo de estar em coletividade, que a pandemia nos fez olhar para aquilo que é impossível, que é inadmissível, que é insuportável, e que, a partir de então, a gente possa construir, inventar um futuro menos perverso. Jairo, tanto Viviane quanto Lucas, né, fizeram uma síntese muito boa daquilo que pode ser, né, o nosso panorama, para além até dessa ponte que nós temos com o futuro, e eu não quero, né, me alongar em relação a isso para não ser redundante, mas quero trazer uma reflexão, né, final da minha participação, que é, não tenho nenhuma visão catastrofista desse futuro que virá e nem triunfalista. Nem eu acho, triunfalmente, que nós teremos um novo homem, uma nova mulher, uma nova humanidade, que agora, então, né, teremos, né, um outro olhar sobre o mundo que acaba nos trazendo a redenção. Eu sou um pouco suspeitador, né, dessas mudanças muito velozes que não são embasadas em práticas, né, mais sólidas, mais concretas. Não significa também que eu seja catastrofista e imagine que tudo será idêntico ao que era. Embora, no meu entender, nada vá ser absolutamente inédito no pós-pandemia, não será absolutamente inexistente em relação àquilo que já foi, mas também não será exatamente como foi. Por isso, nem será inédito por completo, mas será novo. Em relação à ideia de novo ou nova, eu gosto de bossa nova, gosto de cinema novo, né? Gosto bastante daquilo que é novela vague francesa, mas tenho alguma dificuldade com a ideia de nova república, de nova língua, para usar o George Orwell no 1984, ou de nova ordem. Esses termos, quando eles aparecem, né, com essa dimensão, eu fico um pouco assustado, né, porque essa ideia de nova isso, nova aquilo, exceto no campo da estética, né, que eu mencionei, do cinema novo, né, e da bossa nova, quase sempre vieram atreladas essas lógicas a movimentos fascistas no século passado. Por isso, eu não gosto tanto, né, desse modo, e prefiro lidar um pouco com as percepções que Viviane e Lucas trouxeram também. O que eu sei é que eu não sei como será, mas eu quero estar nesse futuro. E para isso eu quero continuar guardado no que eu puder. Não sei, repito, como ele será, mas eu gostaria muito de estar nesse futuro. Estará lá, né? Você estará lá. Muito bom, muito todos bom. Todos estaremos. E eu queria agradecer muito, muito, muito a participação, o debate, o diálogo que a gente estabeleceu aqui com pessoas que eu admiro e que eu gosto muito. Cortella, muito obrigado. Viviane, muito obrigado. Lucas, muito obrigado. Quem assistiu aí de casa, espero que tenha gostado, que a gente consiga fazer você de alguma forma refletir, pensar, imaginar o que está pela frente e, se possível, que você continue em casa. Hoje a gente tem um dado que foi, acho que é o índice mais baixo de isolamento nesses últimos meses, 38% só dos brasileiros estão em isolamento, né? Então acho que é um momento da gente pensar, da gente refletir e da gente começar a se preparar, né, para aquilo que vem pela frente. O All Debate acontece todos os dias, à 13h. Muito obrigado pela participação de todos. Continue seguindo a gente e até a próxima oportunidade. Até. Tchau, gente. Beijão. Tchau.